Bom dia, pessoal. Vamos lá para a correção do nosso exercício de matemática 1, tá? Revisão. Vamos lá, efetue o produto das raízes abaixo. Então, olha só, vamos ver aqui o produto de raízes. Para lembrar que eu posso fazer o produto entre as raízes sempre que eu tiver o mesmo índice numa raiz. Então, se não aparece nada no índice, que é esse valor que está aqui em cima, né? Se não aparece nada, significa que tem 2 ali. Então, como os dois são raiz quadrada, é só eu multiplicar os dois e repetir a raiz. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 10 vai ser raiz de 2 vezes raiz de 10. Teremos, então, raiz de 20. Aqui eu tenho, na letra B, raiz de 6 vezes raiz de 8. Então, novamente, como é o mesmo índice, eu posso fazer raiz de 6 vezes 8, que vai dar raiz de 48. A letra C é raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, aqui nós teremos raiz de 25. E observemos o seguinte, na letra A não existe raiz de 20 racional. Então, a gente pode deixar assim ou pode simplificar. No caso, eu só quero que vocês deixem assim por enquanto. Na letra B, mesma coisa. Eu posso simplificar porque também não tem um resultado racional. Agora, a raiz de 25 tem um resultado. A raiz de 25 é o número 5. Sempre que um número multiplica por ele mesmo, tá? Então, a raiz de 5 vezes raiz de 5 está dentro da raiz, esse número vai sair da raiz. Então, a raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Se eu tivesse raiz de 7 vezes raiz de 7, daria raiz de 49, que daria 7, que a raiz quadrada de 49 é o número 7. Então, sempre que tiver o mesmo número se repetindo, vai dar ele fora da raiz. A número 2, efetue o produto das raízes abaixo. Aqui, basta fazer a mesma operação que eu fiz em cima. Se é o mesmo índice de raiz, eu posso dividir o número que está dentro pelo número que está dentro. Então, aqui ficaria raiz quadrada de 25 dividido para 5. Teremos como resultado final o raiz de 5. A número 2, a mesma coisa, né? Raiz, eu vou fazer direto agora. Se eu tenho raiz de 30 dividido para raiz de 6, ele daria raiz de 5, porque é a mesma coisa aqui, raiz de 30 dividido para 6. Então, vai dar raiz de 5. E na letra C, a mesma coisa, né? É só pegar e dividir o que está dentro. 35 dividido para 7. Então, teremos raiz de 5 também na letra C. Então, as 3 letras deu raiz de 5, tá? Que dividindo vai dar esse número aí. Na número 3, ele está falando o seguinte, ó, sendo x ao quadrado menos 2x mais 4, qual o valor de para x igual a 2? Nesse caso, eu tenho que substituir o valor de x, né, pelo número 2, que é o que ele está pedindo aqui, ó, para x igual a 2. Então, vou reescrever o vai ficar é igual. Aí você vai fazer aqui, ó, raiz quadrada, e o que for o x eu vou substituir. Então, vai ficar de 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes, seria o x, 2, mais 4. Então, vou continuar resolvendo isso daqui. Eu já substituí o x pelo número 2. Então, vou resolver agora. 2 ao quadrado, que vai ser 4, menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ser 4 menos 4, mais 4. Então, ficou 4 menos 4, que dá 0, mais 4, 4. Então, ficou raiz do número 4. Então, raiz do número 4 é 2. Então, eu tenho que é igual a 2 quando x igual a 2. Então, o vai ser igual a 2 também. A número 4 está falando o seguinte, ó, racionalize os denominadores das frações abaixo. Então, para eu racionalizar isso daqui, eu tenho que multiplicar, tá, em cima e embaixo pelo mesmo valor da raiz. Como essa é uma raiz quadrada, é só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se eu tenho 7 raiz de 11, eu vou multiplicar por raiz de 11 sobre raiz de 11. Que aqui o denominador é o que está embaixo. Então, como a raiz de 11 está embaixo, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo raiz de 11. Então, eu vou ter aqui, ó, 7 vezes raiz de 11 dá 7 raiz de 11. E como nós vimos anteriormente, se eu multiplico um número por ele mesmo dentro da raiz,
eu vou tirá-lo da raiz. Então vai ficar 7 raiz de 11 sobre 11. Por quê? Isso daqui, ó, quando eu multiplico, vai dar raiz de 11 vezes 11, que dá 121. E a raiz de 121 é o próprio número 11, tá? Então, o resultado disso aqui tudo vai ser 7 raiz de 11 sobre 11. Beleza, letra B. Letra B é sobre raiz de 19, né? Então, vou pegar o 3 sobre raiz de 19 e vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 19. Então, vai ser igual ao outro. Ó. 3 vezes raiz de 19 vai ficar 3 raiz de 19 sobre 19, que vai dar a mesma coisa. Vai ficar 19 vezes 19 e eu vou ter a raiz que vai ser o 19. Então, se eu estou repetindo a mesma raiz nessa multiplicação, ela vai sair de dentro da raiz. Então, ficou 3 raiz de 19 sobre 19. Mesma coisa aqui, 7 sobre raiz de 18. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 18. Então, o resultado vai ficar 7 raiz de 18 sobre 18. Essa é a número 4. A número 5 fala o seguinte, ó. Utilize o sinal de maior, menor ou igual nas opções abaixo. Então, a raiz de 25. Nós vamos tentar resolver todos eles. Então, a raiz de 25 é o número 5, pois 5 vezes 5 dá 25. E a raiz cúbica de 27, nós podemos encontrar fazendo a fatoração, né? Que é 27, vou tentar, não dá para dividir por 2, então vou começar dividindo por 3. Então, vai ficar 3, que vai dar 9, dividir por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Então, 27 é 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. Então, se eu tenho uma raiz cúbica de 3 ao cubo, eu corto o 3 com 3 ali, que vai dar o 3 aqui em cima. Então, eu tenho que a raiz de 25, que é 5, é maior que a raiz cúbica de 27, que é 3. Na letra B, né, você tem raiz de 100 sobre raiz de 216. Então, vou ter que raiz de 100, raiz quadrada de 100, é o número 10. E a raiz cúbica 216 eu tenho que encontrar. Então, eu vou botar lá 216, vou começar dividindo por 2, que vai dar 108, ainda dá para dividir por 2. Né? Que vai dar por 2, que vai dar 54. Por 2, de novo, né? Que ainda é par, vai dar 27. Aí 27 não dá mais, então vai ser por 3. E aí vai ficar 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Então, na multiplicação, nós temos 3 números 2 e 3 números 3. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao cubo, que é o número de vezes que ele se repete, vezes 3 elevado ao cubo. Então, aqui, quando nós temos a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, tá? Eu vou poder cortar esse índice com os índices da potência. Então, vai sair o número 2 e o número 3. Então, vai sair 2 vezes 3. Então, eu tenho que isso aqui vai ser 2 vezes 3, que é 6. Então, o resultado dá 6. Beleza? Então, o 10 é maior do que o 6. Nessa daí também. Na letra C, o número já é menor, né? Posso tentar encontrar. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho raiz cúbica de 27, que é o 3, então vamos tentar com o número 4. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Então, a raiz cúbica de 64 é o 4. E a raiz quadrada de 49 é o número 7. Então, eu tenho que raiz quadrada de 49 é maior que raiz cúbica de 4. Então, agora vamos lá. Letra D. Raiz cúbica de 8 é o número 2. E a raiz quadrada de 125 é um número que é irracional. Só que eu sei que ele é maior que a raiz de 100. Então, a raiz de 125 é maior que a raiz de 100. Então, eu sei que isso daqui é maior do que 10. Lógico, se isso daqui é maior do que 10, eu tenho que ele é maior do que 2 também, né? Então, esse é o resultado aí da número 5. Na número 6... vamos ver o seguinte aqui, ó. Eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 13 ao quadrado. Quando isso ocorre,
eu tenho que multiplicar por um número que vai fazer a potência ficar igual à da raiz. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 13 ao quadrado. Para isso aqui virar índice 3, eu só preciso multiplicar por raiz cúbica de 13. Por quê? Se eu multiplico aqui, raiz cúbica de 13 sobre raiz cúbica de 13, quando eu multiplicar, eu vou ter raiz cúbica de 13 em cima sobre raiz cúbica de 13 ao quadrado vezes 13. Isso aqui vai me resultar em raiz cúbica de 13 sobre raiz cúbica de 13 elevado ao cubo. Então, a ideia aqui é fazer com que o índice fique igual à potência do número aqui. Então, se era 2, eu precisava transformar essa potência em 3. Então, para transformar em 3, eu vou multiplicar pelo 13 uma vez só. Se tivesse só a raiz cúbica de 13, eu ia multiplicar pelo 13 ao quadrado para poder ficar também com o mesmo índice, né? Então, aqui agora ficou raiz cúbica de 3, de 3 ao cubo. Então, posso cortar o 3 com 3, vai ficar raiz cúbica de 13 sobre 13. Aqui é a mesma coisa, 1 sobre raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica, falei errado ali, calma aí, raiz cúbica de 5 só, porque o índice tem que ser 3, né? Tem que virar 3, vezes raiz cúbica de 5. Isso aqui vai resultar na raiz cúbica de 5 sobre a raiz cúbica de 5 ao cubo. Então, posso cortar esse índice com esse. Vai ficar igual a raiz cúbica de 5 sobre 5. Tá? Então, você tem que ver o que falta para completar. A mesma coisa vai ser na letra C. Então, vai ficar 5 sobre raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 3, porque o índice é 2 também ali. Então, vezes raiz cúbica de 3. Teremos, então, 5 raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 3 ao cubo, porque 3 ao quadrado vezes 3 dá 3 ao cubo. Teremos, então, aqui 5 raiz cúbica de 3 sobre 3. Então, esse aqui vai ser o resultado. Tá? Então, essa foi a correção dos exercícios de revisão, tá bom? Qualquer dúvida é só me falar e até mais. Tchau, tchau.